Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Rombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, esse é mais um vídeo do Cuca, o Centro de Umbanda Caminho de Aruanda. Bruxaria, o que é? É o conhecimento, a prática da magia antiga, da magia da natureza, que usa os 4 elementos. É uma prática espiritual, um caminho para o autoconhecimento e o auxílio dos outros. A bruxaria tem várias vertentes, vamos citar 2. A bruxaria tradicional é como se fosse um ofício onde se lida com a terra, com as estrelas, com os mortos da terra e a ancestralidade. É a arte de provocar mudanças, a manipulação na quintessência contida na natureza, através da vontade e da crença do praticante. A Wicca é uma religião neopagã, é a modernização de práticas ancestrais pagãs. Ela enfatiza os valores positivos e o conhecimento sobre a natureza. Nem todos que seguem uma religião neopagã são wiccanos. A Wicca acredita na existência de 2 deuses, um masculino, o Cernunnos, e outro feminino, a deusa mãe. A Wicca é uma religião que tem a bruxaria dentro dela. Na Idade Média, mulheres atraíam a desconfiança da igreja por serem parteiras, por prepararem medicamentos, por atuarem em curas. Vestígios da cultura pagã e costumes comuns eram pretexto para buscar culpados para tudo. Se as colheitas eram ruins, se morria o gado ficava doente, se morria um recém-nascido porque tinha uma bruxa na aldeia, epidemias, secas, chuvas fortes, tudo era usado como motivo para procurar as adoradoras do demônio. O Vaticano entendia que o mal se manifestava através daquilo que era considerado feio, como verrugas, corcundas, deformações, manchas na pele, marcas na pele, magreza extrema, tudo isso poderia ser visto como bruxaria, com indício de prática de bruxaria. Por outro lado, moças muito bonitas, muito inteligentes, que tinham uma bela plantação, que tinham conexão com a natureza, que cantavam, que dançavam, também poderiam ser bruxas. Qualquer mulher, nenhuma mulher estava livre nos anos de 1600, livre, todas elas corriam risco de serem acusadas de bruxaria nos anos de 1600. E quando essas mulheres eram presas com essas acusações, elas eram torturadas. Às vezes a tortura durava semanas. E elas, depois de tanto sofrimento, porque os métodos de tortura da Idade Média eram muito cruéis, depois de tanto sofrimento, elas confessavam qualquer coisa para justamente acabar com aquele sofrimento. Falavam que bebiam sangue humano, que eram adoradoras do demônio, que comiam carne de bebês. E assim esse mito foi ganhando força e levando a mais e mais perseguições. Não foram bruxas que queimaram, foram mulheres. As bruxas, elas eram acusadas de falsear o controle divino, manipulando ervas e curando doenças, somente por isso, porque eles alegavam que só Deus poderia mudar o curso das coisas. Milhares de mulheres foram mortas em diversas cidades da Europa, até a chegada do Iluminismo. A maioria dos 100.000 mortos na Inquisição, acusados de bruxaria, a grande maioria era de mulheres pobres. Os bruxos existiam sim, mas eram as mulheres que queimavam nas fogueiras. Não morriam apenas queimadas, muitas eram afogadas, jogadas de penhascos, espancadas, enforcadas. Temos o caso de um homem, um caso célebre de Giordano Bruno, um teólogo, matemático, ocultista, hermético, dentre
várias outras coisas. Giordano Bruno queimou na fogueira em Roma em 1600. A diferença, muitos papas poderiam ter sido acusados de bruxaria, pois muitos tinham interesse pela alquimia e pela magia. E qual a diferença entre o alquimista naquela época e a bruxa? É que o alquimista era um homem rico, com boas influências, conselheiro de reis e papas, e justificava a alquimia como apenas a manipulação da natureza. E as bruxas? As bruxas eram conhecedoras de ritos e poções e frequentavam templos pagãos, simplesmente. Por isso a perseguição. Em 1487 foi lançado um livro, O Martelo das Bruxas, um livro que por 2 séculos foi o segundo mais vendido na Europa, atrás apenas da Bíblia Sagrada. É um guia de caça às bruxas, ele endossa o extermínio das bruxas e louva a tortura como uma forma de obter confissões. E o ponto central desse livro é onde o autor afirma que as mulheres têm uma tendência natural a se tornarem bruxas. Nesse ponto temos que concordar. A mulher ela tem uma sensibilidade maior para esses assuntos, pois todos os meses dentro dela acontece o ciclo da lua, o ciclo de nascimento, vida e morte. Até a publicação do livro, a bruxaria era tida como um crime menor, sujeito apenas a pequenos castigos. Após a publicação do livro, autoridades católicas e protestantes passaram a usá-lo no julgamento e condenação de suspeitas de bruxaria, tornando mais brutal ainda a perseguição. A igreja espalhou boatos de que bruxas comiam carne de bebês não batizados. As mães, logo depois de parir, saíam desesperadas para batizar os seus bebês. E chegando lá, tinham que pagar para batizar seus bebês. A Santa Inquisição perseguiu homens e mulheres qualquer homem, qualquer mulher que tivesse em algum momento contato com religiões pré-cristãs. Havia, de fato, satanismo na Idade Média? Sim, havia. Mas a maioria dessas pessoas que morreram não tinham nenhum envolvimento com isso. E mesmo assim nada justificaria tanta crueldade. Vocês lembram das benzedeiras, as rezadeiras? Muitos de nós fomos já procurar, essas rezadeiras. Minha mãe já me levou em rezadeiras, eu era muito pequena. As nossas rezadeiras, benzedeiras, curandeiras, era exatamente, pensem nelas, esse tipo de mulher, de senhora que era enforcada, simplesmente por conhecer, por ter um magnetismo, utilizar plantas e ervas. Esse tipo de mulher queimava na fogueira. Hoje, ainda se caçam bruxas. Em 36 países, pessoas ainda são perseguidas por esse motivo. Por isso que o dia 10 de agosto se tornou o Dia Mundial de Caça às Bruxas. Existe muita intolerância com a bruxaria. Desde a nossa infância, isso nos foi ensinado nos filmes, nos desenhos infantis, que a bruxa, o próprio nome bruxa dá a entender que é algo ruim e que a bruxa só faz maldade. O nome é associado a isso. Por exemplo, a expressão "a bruxa está solta" quer dizer que uma pessoa ou mais de uma pessoa pode estar tendo azar ou algum tipo de contratempo. Se eu chego num ambiente cheio de pessoas e digo que sou um bandista, por exemplo, algumas pessoas vão gostar, outras não, mas isso não vai fazer muita diferença. Mas se eu falo que eu sou uma bruxa ou sou praticante de bruxaria, irmãos,
Todos nesse ambiente que ouviram vão olhar para mim com um olhar de interrogação, talvez com um olhar de medo. Existe muito preconceito e isso tem que acabar. A Wicca e a bruxaria, a magia natural são compatíveis, são semelhantes com a nossa Umbanda, com as práticas da Umbanda, pois todas elas trabalham com os 4 elementos, fazem amuletos, defumações, banhos de ervas e o ritual dos trabalhos é magístico. As bruxas no astral, elas não são do mal, elas trabalham para o bem, para o progresso da humanidade. Não existe para o bruxo o conceito de magia negra e magia branca, para eles a magia é cinza. Depende da intenção sempre do praticante. E como seria o trabalho das bruxas na Umbanda? O Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele disse que todos os espíritos que trabalham com amor, com caridade, para fazer operar o bem, são bem-vindos na Umbanda. Existem terreiros que trabalham com Wicca, existem terreiros que trabalham com a linha das bruxas. São poucos, mas existem. Bruxas trabalham como? Nos terreiros trabalham com cura, fertilidade, desmanche de magia, abertura de caminhos. No nosso Cuca existem entidades que já foram bruxas e se manifestam. Quando eu falo bruxas, magos, sacerdotes, e se manifestam em uma de suas linhas de trabalho, usando aquela roupagem de fluídica. Por exemplo, uma linha dos ciganos, podem ter bruxos ali, bruxos que utilizam a roupagem fluídica de cigano para fazer seus trabalhos. No nosso terreiro é assim. Mas é claro que qualquer guia de Umbanda pode ter tido uma de suas reencarnações como bruxo, sacerdote, mago, e hoje atua em uma roupagem fluídica de uma das linhas de Umbanda. A Umbanda e a bruxaria são 2 caminhos lindos, caminhos que se cruzam muitas vezes para a prática do bem. Que Jesus nos ilumine. Muita paz.